volta com você. Hoje nós vamos falar sobre o dom e a virtude, o fruto tão necessário que é a mansidão. Falamos sobre o amor, a paciência, a paz, bondade, benignidade, longanimidade, alegria, fidelidade, e hoje vamos falar sobre a mansidão. Vamos ver aqui algumas descrições, não é? Algumas palavras que falam o que significa ser manso. Mas vamos começar com um versículo, além daquele que está em Gálatas, que fala sobre esta virtude como sendo um fruto de Deus, do Espírito Santo de Deus sendo trabalhado dentro de nós. Olha só o que diz quando Jesus está falando ali no monte, e ele fala sobre as bem-aventuranças. É muito tremendo. Aqui em Mateus, capítulo 5. Eu gostaria até de abrir aqui rapidamente, em Mateus, capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. E ele fala, dentre todas essas bem-aventuranças, no versículo 5 de Mateus 5, o seguinte: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado é o homem, a mulher mansa, porque essa pessoa mansa, este homem manso, esta mulher mansa, eles vão herdar a terra. Muito tremendo. Mateus capítulo 5, versículo 5. E veja só agora em Salmos, Salmo 37, versículo 11, diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos vão herdar a terra, mas aí diz um pouco mais: eles vão se deleitar na abundância de paz. Olha que interessante o que diz aqui. Eles vão herdar, não precisa disputar, não precisa brigar, não precisa tomar posse à força, né, brigando, disputando. Não, será dado automaticamente, vão herdar, porque eles são mansos. Então, há uma promessa, há uma recompensa para aquele que exerce a mansidão. A Bíblia diz, eles herdarão a terra, e mais, no versículo 11 do Salmo 37, diz que eles serão, deleitarão com muita paz, abundância de paz. Isso quer dizer que a pessoa que não exerce essa virtude, muitas vezes falta paz na vida dela, porque o manso sempre terá paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Então, a grande recompensa para esta virtude. Olha o que diz aqui. Os frutos do Espírito Santo, como nós já falamos desde dessa semana agora e a anterior, estamos aqui conversando com você sobre esses frutos. Ela deve ser algo natural, normal na vida do cristão, na vida do crente que anda com Deus. Não que seja algo natural dele, não é nosso. Já está dizendo aqui, os frutos pertencem a Deus, é os frutos do Espírito de Deus que está na nossa vida. Então, quando eu ando com Deus, é uma evidência do meu andar, do meu viver. Nessa evidência, o que é evidência? São os frutos dele na minha vida. Então, é evidenciado por essas virtudes. Então, andando com ele, vivendo para ele, deve ser natural eu ter, então, esses frutos, essas virtudes na minha vida. Agora, quando a gente fala andar com Deus, não é só você falar, olha Deus, eu estou aqui, tá? Aí você anda bem longe, aí Deus ali. Isso não é um andar que vai gerar esses frutos. O andar que gera frutos do Espírito de Deus na nossa vida é o andar em obediência, andar em submissão a Deus, andar em rendição ao que Deus deseja. Isso é andar com Deus. Obedecer, render, submeter. Aí sim, os frutos, o que ele vai estar sendo evidenciado, vai sair de mim, porque é resultado da minha submissão, da minha obediência, do meu andar com ele. Então a mansidão não é diferente.
é também um resultado do meu andar com Deus, da minha caminhada, da minha submissão, da minha rendição. A benignidade e a bondade e a mansidão, todas se parecem, tanto que até se confundem. Tem pessoas que confundem a mansidão com a benignidade, com a bondade, porque na essência elas são bem parecidas, mas elas são distintas, porque a Bíblia fala isso. Não diria então, olha, um significa todas as outras. Não, ela fala bem distintamente os frutos: benignidade, bondade e mansidão. Então são distintos, apesar de elas parecerem. Olha só o que é a benignidade. A benignidade, ela pode ser descrita dessa maneira. É a maneira e a forma branda, amável, bondosa, dócil, como eu trato o próximo. É a maneira de eu lidar com uma pessoa. Eu lido com essa pessoa de uma maneira branda, de uma maneira calma, de uma maneira dócil, de uma maneira amável. A mansidão, ela é evidenciada em atitudes. Eu trato, eu ajo. A mansidão também. A benignidade é uma ação. Benignidade e bondade. A mansidão também é uma ação, só que ela é mais uma reação. A mansidão é como eu reajo aos maus tratos, como eu reajo quando alguém me fere. Qual é a minha reação quando alguém faz algo para me machucar e me ferir? Qual a minha reação quando alguém me ofende, quando alguém fala mal de mim, quando alguém não me aceita, quando alguém faz algo que me causa constrangimento, me afronta, me fere? Qual é a minha atitude, a minha reação? A mansidão deve estar presente nesse momento, nesta reação, neste reagir. Uma pessoa mansa, ela vai reagir como Cristo reage. Cristo foi chamado o Cordeiro. E qual animal? Eu não conheço um mais manso do que um cordeiro. Claro que ele foi chamado Cordeiro porque era o cordeiro que era usado para o sacrifício, para ser morto. E quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, ele estava falando, aquele ali é o cordeiro que vai ser o sacrifício para toda a humanidade. Era nesses pensamentos, nessa linha. Mas a gente pode também pegar o gancho aqui e dizer que a ovelha, o cordeiro, é um animal manso. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Então nós podemos ver aqui que temos que ter essa atitude de mansidão. Então nós podemos descrever mansidão como uma reação cristã, né? Ou como o cristão reage quando ele é ofendido. É ter uma disposição paciente. Ser manso é ter uma disposição dócil, é ter uma disposição amável, é ter uma disposição gentil. Isso é ser manso, ser paciente, dócil, gentil. Mansidão é uma atitude de submissão em humildade à vontade de Deus. Muito forte isso. Mansidão é uma atitude de submissão, mas essa submissão eu faço ela em humildade perante o que Deus deseja para a minha vida. Não que eu tenha que fazer porque eu tenho que fazer e eu vou agora me submeter na marra. Não. É uma atitude que gera em mim, ela é feita, ela é realizada através da humildade. Olha só que forte. Quando nós falamos de mansidão, não podemos omitir a palavra humildade, porque eles andam junto. O manso, ele é humilde na sua natureza. O humilde exerce a mansidão. Não tem como tirar e desvincular essas virtudes uma da outra. Eu vou ler aqui uma descrição que eu peguei aqui de um livro que eu estava lendo sobre esta virtude. E diz assim o autor: ser manso é se submeter
com coração humilde aos planos e às vontades de Cristo Jesus, sem rebeldia e sem resistência. Ser manso é não ser rebelde, ser manso é não ser resistente. A resistência, a rebeldia, ela já mostra, já detecta que nós estamos faltando, que está faltando o fruto da mansidão no nosso coração. É muito forte isso, mas essa é a palavra de Deus hoje, porque Deus deseja este fruto sendo trabalhado, evidenciado, não somente em alguns momentos, mas no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Ser manso. E aqui nós vamos ver nas Escrituras alguns exemplos de mansidão. E dentro desses exemplos, nós vamos ver aqui a importância da mansidão para o aprendiz, para a pessoa que quer aprender. Eu preciso aprender. Você precisa aprender. Mas com que atitude eu vou aprender? Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso, sobre este assunto de ser um aprendiz manso. Está aqui na Bíblia, está em Tiago, e agora chegou a hora de você pegar uma caneta e anotar esse versículo. Você já anotou Mateus capítulo 5, versículo 5? Salmo 37, versículo 11? Agora anote aí, Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz assim: portanto, despojando-vos de todo acúmulo de maldade, de toda impureza e acúmulo de maldade. Vai despojando, porque a maldade pode ser acumulada. Uma maldade não tratada, aí vem outra e você não confessa, e aí você faz outra coisa e você não fala para Jesus. Vai acumulando, porque a Bíblia diz que nós devemos, então, despojar de toda impureza e de todo acúmulo de maldade. Como? Acolhendo com mansidão. Olha o que ele fala. Vai despojar, vai abrir mão de toda essa maldade, da mentira, da fofoca, da ira, da falta de perdão, da inveja. Abra mão. E aí você vai fazer o quê? Você vai acolher com mansidão a palavra, que é a Bíblia, em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está falando, abre mão do pecado e acolha com mansidão, aprenda com mansidão o que está escrito aqui. Deixa ela entrar na tua alma com mansidão. É o que a Bíblia diz. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, que é tão poderosa para trazer salvação, para libertar, para curar, para transformar, para edificar, para fazer tudo que você não consegue fazer na tua força, mas a palavra faz. Mas como é que você vai encarar essa palavra? Com resistência? Com rebeldia? Com impaciência? Essas são atitudes que devem ser tiradas, que você vai pedir a Deus para arrancar do teu coração. Porque nós temos que receber, aprender o que Deus tem para nós na Bíblia com mansidão. É o que diz Tiago capítulo 1, versículo 21. Eu vou repetir. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e de toda a maldade, o acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão, recebendo com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Então isso é aprender com mansidão. Aprender o que Deus quer te ensinar, sem apresentar resistência, sem apresentar orgulho, porque o orgulho naturalmente faz você resistir. O orgulho faz você querer distância, você criticar. A crítica, muitas pessoas criticam a palavra. A crítica nasce do orgulho. O orgulho, ele é, podemos dizer, pai de muitos pecados, e um dentro deles é o espírito de julgar e de criticar. E é isso que Deus quer tirar da nossa vida, porque a mansidão garante
que nós estamos andando em humildade e submissão. A humildade, ao receber a instrução, é muito importante. Isso aqui é um grande manual de vida. A Bíblia tem manual, ela te ajuda em tudo. No teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Ser ético, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa boa, ter sucesso em todos os âmbitos da tua vida. A Bíblia te mostra. Porque na Bíblia tem gente de tudo quanto é tipo. Tem juízes, tem professores, tem mestres, tem políticos, tem governantes, tem pessoas que trabalham no lar. Você vai ver aqui pessoas como você e eu aqui dentro da palavra. Mas para eu aprender, eu tenho que ser manso, ter uma atitude humilde, receptiva, aberta para receber o que Deus tem. Mansidão é o oposto de rebelião. Mansidão é o oposto de rebeldia. O coração rebelde não aprenderá os preceitos de Deus. Não vai ter como. Está resistindo. Está difícil. Está duro. Está impenitente. Está crítico. E hoje o Espírito Santo está falando comigo e com você. Temos que receber a palavra de Deus com mansidão. E como é que eu recebo a palavra de Deus com mansidão? O que eu devo fazer para ter essa virtude na minha vida? Andar com Deus? Sim. Mas como andar com Deus? Está aqui algumas dicas. Eu ando com Deus, eu me submeto a Deus e me rendo a Deus quando eu leio a palavra de Deus, a Bíblia, regularmente. Não é uma vez na vida e outra na morte, não. É quando eu faço questão de ter o hábito, que é um hábito, ler a Bíblia, ler a palavra, deixar ela entrar dentro de mim. Eu estarei então sendo trabalhado, dando a Deus essa oportunidade, porque eu tenho que me submeter a Ele. Os frutos não nascem do nada. Agora eu tenho todos isso, não. É da minha rendição, da minha submissão a Deus, através da palavra dele, lendo a palavra. Como é que eu vou entender Deus, conhecer Deus, me render a Deus se eu não leio a Bíblia, que é a palavra de Deus? Primeiro passo. E aqui diz também, ouvir o que Deus diz para mim através da palavra. Porque Deus fala. Quando você começa a ler a Bíblia, Ele começa a te transformar. Eu vou dizer algo para você aqui. Essa semana onde nós falamos sobre os frutos, Deus tem operado na minha vida. Não sei sobre você, mas eu tenho sido desafiada. Deus tem falado muito comigo. Eu tenho sentido assim, mudanças tomando assim um curso na minha vida de coisas que tem que mudar. Porque eu fui exposta a essa palavra. Deus está falando comigo. Quando ela sai para você, ela passa por mim e Deus fala comigo. Porque a palavra não é minha, é a palavra dele. Então eu tenho sido desafiada nessa semana onde o Espírito Santo está nos levando a entender e aprender sobre os frutos do Espírito Santo. Então eu tenho que, quando eu ler e ouvir, deixar Deus trabalhar. E aqui tem outro ponto aqui. E Deus fala quando a gente também ouve a pregação da palavra. Isso quer dizer, outras pessoas vão ser usadas por Deus para trabalhar na minha vida. Eu vou para a igreja ouvir quem? O pastor pregar, falar o que? A palavra de Deus. E aí então eu tenho que aceitar como a palavra lá do púlpito, lá do altar, com mansidão. É para mim. Eu preciso dessa palavra. Tem endereço ao meu coração, é para mim. Porque a pessoa que não é mansa falar não é para mim, não. Deve ser aqui para o fulano aqui que está atrás de mim, deve ser daquele pecador sentado ali, que a gente gosta de julgar. Mas a palavra é para nós. E precisamos recebê-la com mansidão. Essa é a atitude que agrada a Deus. Nós vamos ver agora no próximo bloco, falamos aqui sobre uma atitude do aprendiz. O que eu devo ter no coração? Ser humilde, manso, submisso, aprender como uma criança aprende. Como é que a criança aprende? Já viu uma criança aprender? É fantástico. A criança, ela tem fome, ela corre atrás, ela quer. E quando ela aprende, o olhinho dela brilha, parece que ela descobriu o mundo. É assim que nós devemos ter esse desejo
por aprender a palavra de Deus, sermos ávidos, esfomeados, correr atrás, entender que aquilo é importante para nós. É assim que a criança aprende, sem criticar, sem ficar olhando, não é? Não é que não pode ter um senso crítico, devemos ter um senso crítico, devemos analisar, mas a palavra não. A palavra é perfeita. A palavra precisa passar pelos nossos, né? Vamos ver quem me disse que eu vou receber ou não. Não. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela vem de Deus. Não é um homem que escreveu. Homens usados por Deus, inspirados por Deus. Então você pode ter confiança, aprender e ter essa atitude mansa, de não resistir, de não se orgulhar, de não criticar e julgar a palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Vamos falar no próximo bloco sobre o líder manso. E a Bíblia tem um exemplo de um homem que era chamado o mais manso de todos os homens da terra. Ele era tão manso. E a Bíblia descreve ele como um grande líder. A gente vai falar um pouco sobre ele. E falar sobre também o cordeiro. O cordeiro que era manso, né? O cordeiro manso que é Jesus. Tudo isso no nosso próximo bloco. Eu aguardo você, tá bom? Não saia daí, que eu sei que o Espírito Santo está falando com você e comigo hoje através deste fruto, a mansidão. Daqui a pouco mais nós voltamos.